Amém? Bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 25 de outubro, Jeremias, capítulos 47, 48 e o 49 até o versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 4, Salmo 95 e 96, Provérbios 26, 9 a 12. E a música que estamos ouvindo nesses dias é A Bênção do Filho. Jesus é o Senhor. Sangue e água na cruz derramou Jesus, nos comprou e regenerou. Em nome de Jesus, comecemos aqui com 2 Timóteo, capítulo 4. Amém? Aleluia. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória para todos sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Priscila e Áquila, e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça seja com você. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Prossigamos para o capítulo 47 de Jeremias. Amém. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus, antes que Faraó atacasse Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas,
e se tornarão em torrente transbordante, inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído dos cascos dos seus cavalos, ao barulho de seus carros de guerra, ao estrondo das suas rodas, os pais não voltarão para socorrer os filhos, porque as mãos deles enfraqueceram por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para exterminar todo o resto que poderia socorrer Tiro e Sidom, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto que veio da ilha de Caftó. O povo de Gaza rapou a cabeça, Asquelon foi reduzida a silêncio com o resto do seu vale. Até quando vocês vão fazer cortes na pele em sinal de luto? A espada do Senhor, quando é que você vai parar? Volte para a sua bainha. Mas como pode ela ficar quieta se o Senhor lhe deu ordens? Ele a dirige contra Asquelon e contra a costa do mar. Ó Senhor Jesus. Amém. Nossa esperança. Capítulo 48 de Jeremias. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ai da cidade de Nebo, porque foi destruída. Quiriataim está envergonhada, já foi tomada. A fortaleza está envergonhada e destruída. A glória de Moabe já se foi. Em Esbom tramaram contra ela, dizendo: venham, vamos eliminá-la para que não seja mais povo. Também você, ó Madmen, será reduzida a silêncio. A espada a perseguirá. Ouve-se um grito desde Oronaim, ruína e grande destruição. Moabe está destruída. Seus filhinhos fizeram ouvir gritos pela subida de Luite. Eles seguem com choro contínuo. Na descida de Oronaim se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fujam, corram para salvar a vida, ainda que vocês venham a ser como arbusto solitário no deserto, pois por ter confiado nas suas obras e nos seus tesouros, também você, Moabe, será tomada. O Deus Quemos irá para o cativeiro junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. O destruidor virá sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale e a planície será destruída, porque o Senhor o disse: deem asas a Moabe, para que saia voando. As suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade, como vinho descansando sobre a borra. Não foi mudado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão. Despejarão as suas vasilhas e as farão em pedaços. Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como vocês podem dizer, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe foi destruído e as suas cidades foram invadidas, e os seus melhores jovens foram levados ao matadouro, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe está prestes a vir, e muito se apressa o seu mal. Tenham pena de Moabe, todos vocês que estão ao seu redor e todos os que conhecem a sua fama. Digam: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desça da sua glória e sente-se em terra sedenta, ó moradora de Dibom. Porque o destruidor de Moabe sobe contra você e destruirá as suas fortalezas. Fique na beira do caminho e espie, ó moradora de Aroé. Pergunte ao que foge e àquele que escapou: o que foi que aconteceu?
Moabe está envergonhado, porque foi destruído. Chorem e gritem, anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruído. O juízo veio também sobre a terra da planície, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibon, Nebo e Bet de Blataim, sobre Kiriataim, Bet Gamul e Bet Meon, sobre Queriote e Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, tanto as de longe como as de perto. O poder de Moabe foi eliminado e o seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Façam com que Moabe fique bêbado, porque se exaltou contra o Senhor. Moabe se revolverá no seu próprio vômito e também ele será motivo de riso. Pois não foi Israel também motivo de riso para vocês? Mas por acaso foi Israel achado entre ladrões para que você balance a cabeça quando fala dele? Deixem as cidades e vão morar nos rochedos, ó moradores de Moabe. Sejam como as pombas que se aninham nos flancos da boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua presunção, do seu orgulho, da sua vaidade, da arrogância do seu coração. Conheço a sua insolência, diz o Senhor, mas isso não vale nada. As suas arrogâncias nada farão. Por isso vou chorar por Moabe. Sim, gritarei por todo Moabe. Pelos homens de Kir-Eres lamentarei. Mais do que por Jazé, chorarei por você, ó vinha de Sibma. Os seus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazé, mas o destruidor caiu sobre os seus frutos de verão e sobre as suas uvas. Fugiu a alegria e o regozijo dos campos férteis de Moabe, pois acabei com o vinho nos lagares. Já não pisam as uvas com gritos de alegria. Os gritos não são gritos de alegria. Ouve-se o grito de Esbom até Eleale, e Jaza e de Zoar se dão gritos até Oronaim e Eglat-Selizia, porque até as águas de Nihim secaram. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso o meu coração geme como flauta por causa de Moabe, e como flauta geme por causa do povo de Kir-Eres, porque tudo o que haviam ajuntado se perdeu, porque toda a cabeça será rapada e toda a barba cortada, sobre todas as mãos haverá incisões, e em volta da cintura pano de saco, sobre todos os terraços de Moabe e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços como vasilha de barro que ninguém quer, diz o Senhor. Como foi destruído, como choram, como de vergonha Moabe virou as costas. Assim Moabe se tornou motivo de riso e de espanto para todos os que estão ao seu redor. Porque assim diz o Senhor, eis que uma nação voará como a águia e estenderá as suas asas contra Moabe. As cidades serão tomadas e as fortalezas ocupadas. Naquele dia o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se exaltou contra o Senhor. Terror, cova e armadilha esperam por vocês, moradores de Moabe, diz o Senhor. Aquele que fugir do terror cairá na cova e, se sair da cova, será apanhado na armadilha, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças à sombra de Esbom. Porém sai fogo de Esbom e labareda do meio de Seom, e devora as têmporas de Moabe e o alto da cabeça desse povo que ama tanto a guerra. Ai de você, Moabe, o povo de Quemos foi destruído, os seus filhos foram feitos cativos e as suas filhas foram levadas ao cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Jesus é o Senhor, amém. Capítulo 49. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos, não tem herdeiro? Então, por que Milcom herdou o território de Gade e o seu povo mora nas cidades dessa tribo?
Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir o alarido de guerra em Rabá dos filhos de Amon. Ela se tornará um montão de ruínas e as suas aldeias serão queimadas. Israel tomará a herança que lhe havia sido tirada, diz o Senhor. Chore, povo de Hesbom, porque a cidade de Ai foi destruída. Gritem, filhos de Rabá, vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e deem voltas por entre as muralhas, porque Milcom irá para o cativeiro, junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque você se orgulha nos seus vales férteis, ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo: quem me atacará? Eis que de todos os lados trarei terror sobre você, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e não haverá quem consiga reunir os fugitivos. Mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor, a respeito de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles? Fujam, voltem, escondam-se em cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se os que colhem uvas fossem até você, não deixariam pelo menos alguns cachos? Se ladrões viessem de noite, não danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá se esconder. Está destruída a sua descendência, bem como os seus irmãos e vizinhos, e ele já não existe. Deixe os seus órfãos, que eu os guardarei em vida, e as suas viúvas podem confiar em mim. Porque assim diz o Senhor: se até os que não estavam condenados a beber o cálice terão de bebê-lo, porque você ficará impune? Você não ficará impune, mas certamente beberá este cálice. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de horror, de deboche, de desolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em ruínas perpétuas. Ó Senhor Jesus! A terra, céu e mar, seu domínio estará. Sua divina herança que avança, é nossa esperança. Do Filho em condição, redenção e encabeçamento para o cumprimento. Amém. Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Senhor Jesus. Salmo 96. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor
Bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Jesus é o Senhor. E dentro de seu propósito, tudo já concordou. Deus Pai ao Filho amado, breve irá tudo entregar para que... Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Amém? E essa é a nossa porção de hoje. Concluamos ouvindo a canção que está tocando, a bênção do Filho. Jesus é o Senhor. Amém. Sangue em aspersão deu remissão, a água fez nos seus irmãos. Segundo a riqueza que em amor sobre nós Deus derramou, sabedoria e prudência em esplendor, graça superabundou. Mistério de sua vontade nos desvendou, conforme seu bom prazer que em Cristo propôs. Tudo em Cristo encabeçar como planejou, e dentro de seu propósito tudo já concordou. Seu propósito, tudo já concordou. Deus Pai ao Filho amado, breve irá tudo entregar, para que corpo e cabeça cresça e a autoridade exerça. Sobre a terra, céu e mar, seu domínio estará. São divina herança que avança, já nossa esperança.
pensamento para o cumprimento. Propósito divino de encabeçar em todo